Senhor presidente, antes de iniciar, Só antecipar. eu havia solicitado o pedido vereadora do tempo Bia. da vereadora Bia e ela concedeu. Eu queria pedir logo Sou autorizado. pra A gente coloca os acrescentar. 14 minutos e quando Tranquilo. chegar no momento certo, 12 mais 2, chegar no momento certo, se necessário, a gente coloca o tempo restante da vereadora Bia, cedido ao vereador Marquinhos, aqui por ela estar escrita. O último orador de hoje, vereador Marquinhos Dana. Excelente senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, todos que nos assistem através da TV Câmara, meu bom dia. E eu queria, e passei toda a sessão sem apartear ninguém, porque eu sabia que em 2 minutos não se tem tempo de argumentar nada. É por isso que eu previamente solicitei o tempo da vereadora Bia, que eu não sei nem se eu vou utilizar, mas pode ser que eu necessite, para fazer algumas colocações relativas a essas matérias, principalmente as do projeto de lei 63 e 64, que trata dos parcelamentos do IPREM. Eu ontem havia dito nas comissões que minha posição, vereador Marco Viana, só para esclarecer, para que não se fique dúvida quanto às comissões, a minha posição nas comissões é como integrante de comissão, para analisar, principalmente na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a qual eu sou presidente, para analisar principalmente a legalidade e a constitucionalidade dos projetos de lei. Então, foi por esse motivo que eu expliquei ontem que eu não acatei aquele pedido de retirada de pauta, porque eu acho que o projeto tem que ser debatido, tem que ser apreciado. Agora, eu também consignei no final da minha fala ontem... Vereador Marquinhos, passar a presidência ao Jorge, só para me sair aqui até a presidência. Sem problemas. Consignei que hoje, aí sim, eu iria trazer minha posição como vereador, minha posição pessoal, minhas convicções pessoais com relação às matérias, Jorge. Quando chegou semana passada, e o vereador Marco Viana disse assim, rapaz, eu nem aprecio, eu nem olho. E o vereador Jorge hoje colocou muito bem, vereador. Sinceramente, eu também só faço elogios a Vossa Excelência, porque eu lhe considero um excelente vereador, uma pessoa que sempre se conduziu com retidão aqui em todos esses seus mandatos, mas a matéria precisa ser apreciada e bem apreciada, como Vossa Excelência colocou. Essas matérias não estão com pedido de urgência. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de a gente prorrogar mais uma semana para apreciar. Isso é minha opinião pessoal. Agora, como foi colocado por alguns vereadores, eu nem olho, eu nem discuto. Aí eu já não posso concordar, porque algum motivo existe. Algum motivo para existir um débito da atual gestão na ordem de 2.700.000 para com o Fundo Previdenciário Municipal, existe, a gente precisa entender. A gente precisa debater. E aí, novamente, eu concordo, vereador Jorge, que a gente precisa de mais dados, a gente precisa apreciar. Agora, não é de se chegar aqui, isso aqui eu nem olho. Como é que a gente não vai olhar? É obrigação nossa apreciar e entender, porque nós, como representantes do povo de Morada Nova, a gente não pode olhar para uma coisa específica sem tentar vislumbrar o âmbito geral da administração. E aí, durante os debates, eu até ontem coloquei que hoje o débito, vereador Cláudio Maroc, encontra-se da atual gestão, porque a oposição já se manifestou informando que é de acordo com o parcelamento dos débitos até o ano de 2017. Então, eu acho que é unanimidade aqui. Então, o que a gente tem que discutir são os débitos da atual gestão. E é por isso que eu me volto ao projeto de lei que é o 63. O débito do município com o IPREM hoje é de 2.700.000. Aí, quando eu digo, vereador Jorge,
que a gente tem que parar para entender, é porque eu havia até colocado aqui ao lado de Vossa Excelência antes, que o município de Morada Nova e a atual gestão vem pagando, e eu queria contabilizar aqui, trazer esse número, já foi pago em 2 anos e 10 meses de administração. Ao IPREM já foi repassado pelo município de Morada Nova R$ 36.619.829,48. Eu trago esse número porque tem professores aqui, integrantes de sindicatos da APEOC, porque a gente nunca viu isso. O prefeito, em janeiro de 2017, quando assumiu a gestão, existia no fundo capitalizado, que é o fundo mais novo, 5 milhões e um quebradinho, pouco mais de 5 milhões no fundo. Hoje, o fundo encontra-se com quase 17 milhões. O que a gente nunca viu, não pode mexer, meu companheiro, mas o vereador já acabou de dizer que em 96, inclusive com alguns vereadores que aqui ainda estão, aprovaram a retirada do dinheiro do fundo municipal. Então, hoje encontra-se com 17 milhões em caixa. Não pode mexer nem é para mexer. Só que quando a gente vai para o fundo financeiro, que é o fundo mais antigo, que em 2017, quando eu era integrante da comissão, da comissão lá do IPREM, que eu fazia parte juntamente com o vereador Marco Viana e a vereadora Raquel, quando eu comecei a ver, e eu fiz vários discursos aqui, quebraram o IPREM, se não tomar providência, vai chegar um dia que vai inviabilizar a gestão de Morada Nova, como está acontecendo. E o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje a gestão passando mensalmente com relação ao fundo financeiro. A parte patronal completa, a parte funcional completa, que não é mais do que uma obrigação. Os parcelamentos que hoje nós estamos discutindo que foram rejeitados, que foram pagos até dezembro de 2020, os parcelamentos já foram adiantados e pagos até dezembro de 2020. E além disso, já foi pago em aporte quase 6 milhões de reais. Quase 6 milhões de reais em 2 anos e 10 meses de gestão. E quando eu me refiro a esse valor pago a mais, é porque aqui todo mundo sabe, mas a gente precisa explicar para a população. O Fundo de Previdência Municipal, se ele não suportar o pagamento da folha dos inativos, se o fundo não tiver nada de dinheiro, é a obrigação do município assumir. Então, não se pode deixar atrasar o salário dos aposentados, que é o que tem acontecido. Não se atrasa o salário dos aposentados, está todo mundo recebendo em dias. Está sendo pago os repasses normal e fazendo um aporte de 500 mil. Aí quando eu falo nesses 500 mil, a mais que totaliza hoje em torno de 6 milhões que já foi repassado como aporte, é a mais para o fundo financeiro, aí está fazendo falta lá no fundo capitalizado. Foi pago o dobro do que o município hoje deve para o fundo capitalizado, foi pago a mais no fundo financeiro. Então, eu sei que não são de todos, mas alguns, quando pegam um projeto de lei dessa natureza, que não querem, vereador Jorge, apreciar, querem simplesmente inviabilizar a gestão. Porque, além dos inativos... Permite uma parte? Pois não, vereador Marco Viana. Eu não ia nem tocar, não ia deixar vocês aqui, mas você está me insultando, porque não era para estar discutindo nada aqui mesmo, não. Porque tem a lei é legal, então é inconstitucional o que está sendo feito. É inconstitucional o que está sendo feito. Porque se o programa diz que é legal a lei, era para estar sendo cumprida, não era? Se ela tivesse sido cumprida, tinha parcelamento? Tinha não, vereador. Aí a pessoa de querer colocar os vereadores... Ao contrário, contra a população. Esses débitos que estão sendo pagos, os outros prefeitos que vêm vão pagar também, porque vão ter que pagar da irresponsabilidade dos outros.
Isso é que é a verdade. Agora, querer que, ó, não discute. Não era para estar se discutindo mesmo, não. Isso aqui nós estamos discutindo porque não cumpriu a lei. Então, se é constitucional, não era para estar discutindo, era para ter sido pago. Então não venha com essa conversa de querer. Não, peraí. É mais baixo. Respeito Vossa Excelência, agora você está. Como se assim, está aqui, você. Não era para se estar discutindo mesmo, não. Porque a lei diz isso, que era para estar sendo, era pago. Era para estar sendo, era pago, era para estar pago. Não era para ter débito, não. E a gente já sabe que todos os prefeitos, esse e os outros, vão continuar pagando. É tanto que o parcelamento é em 200 meses. Então não venha querer, eu estou discutindo aqui, mesmo porque quem mais defende essa questão do IPN nos últimos tempos, vereador Jorge e vereador Marquinho, por isso que nós fizemos a lei. Não é para chegar aqui, não quer discutir. Discutimos e vemos discutindo há muito tempo. Por isso que continuamos, inclusive, no IPREM, lá, levando porrada no Conselho. Teve a coragem de ficar para discutir e para defender. Sabendo que houve erros do passado de todos. Mas não dizer que nós queremos discutir sim, que não era para estar nem discutindo, porque a lei é legal. Uma parte. Só para fazer uma colocação, e o número, Marquinhos, interessante aqui. Hoje, se nós tivéssemos com a previdência pelo INSS, o município estaria tirando não 16 ou 15, alguma coisa do patronal, e sim 22%. Olha a economia que os gestores fizeram até então, né? Porque muita gente diz, não, se um dia a prefeitura não puder pagar, a gente passa para o INSS, ela paga. E aí vai ter que buscar mais dinheiro, porque é 22% do patronal. Não é só 15, alguma coisa, 16%. Então, nós tivemos uma economia muito grande, nós que eu estou dizendo, os gestores, que inclusive essa alíquota eu acho que já deveria ter sentado com os servidores públicos, dizer, olha, eu aumento os 3 e vocês aumentam uma de vocês. Vamos conversar, vamos procurar caminhos. E eu tenho certeza que o sindicato deve estar aberto, na minha opinião, ele é para estar aberto, numa discussão dessa. Da prefeitura dizer, rapaz, vamos salvar, eu vou descontar aqui, ao invés de 15, vamos colocar lá, vou descontar 18, mas vocês, ao invés de 8 ou até 11 que pagam, vamos botar mais 0,5%. Tudo isso deve ser pensado, porque senão, se um dia tomar a decisão e passar tudo para o INSS, aí nós vamos lá para 22%. E não tem choro nem reza. Não pagou, confisca. Se não confisca, tem que ter um jeito aí de ter essa certidão que é tão boa, mas que muitas vezes não se dá esse devido respeito a ela. Vereador Jorge, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Inclusive, na semana passada, a gente teve uma reunião aqui com o prefeito e ele colocou de que os atuários do IPREM estão fazendo um levantamento e, se necessário for, que seja aumentada a alíquota da parte patronal. Eu sou plenamente de acordo e o vereador Marco Viana sabe que desde o tempo das reuniões lá no IPREM, quando eu participava do conselho, eu era de acordo. E vou dizer, já que Vossa Excelência tocou, vereador Marco Viana, vou dizer aqui novamente em público o motivo que eu saí. Teve 3 reuniões, vereador doutor Marcelo, que era uma mensal. Eu fui 3 meses seguidos, não deu quórum. E 1 ou 2, 3 meses seguidos. Teve um dia que foi marcada uma reunião para 10 horas, e eu estava em uma audiência em Limoeiro. Liguei avisei no grupo que ia me atrasar meia hora, e cheguei realmente com meia hora de atraso. Só que com meia hora de atraso, os demais integrantes não quiseram fazer a hombridade e a gentileza de me aguardar. Então, eu passei 3 meses, indo seguidamente para as reuniões, e ninguém comparecia. Aí no dia que eu pedi para me esperar, aí não puderam esperar. Então eu resolvi, para não atrapalhar o andamento do conselho, me retirar do conselho, para que o conselho pudesse funcionar melhor, porque
se eu não estava conseguindo conduzir como presidente, então estava inviabilizando as reuniões do Conselho. E graças a Deus que Vossa Excelência teve esse desprendimento de continuar lá. Mas para mim, da forma que estava, eu acho que eu não estava cumprindo meu papel e nem estava conseguindo cumprir. Mas quando eu falo, e volto novamente a dizer, que isso aqui a gente tem que apreciar com bons olhos, porque vamos só dizer, vereador Marco Viana, que é o que Vossa Excelência todo tempo coloca, vamos retirar o dinheiro, 2.700.000, vamos bloquear da prefeitura e passar para o IPREM. Será que o município comporta, quando chegar lá no dia 10, pagar o servidor em dia também? Continuar fazendo os repasses, continuar pagando fornecedor e continuar, que aí é a preocupação da oposição. Isso aqui ficou claro desde a semana passada. E continuar fazendo obras em benefício da população. Que a preocupação aqui é com obras que têm sido feitas, que Vossa Excelência, vereador Marco Viana, pode rir, pode debochar, mas Vossa Excelência falou diversas vezes. E digo mais. Tem aqui na minha mão que eu retirei no CADPREV, forneci até uma cópia para o vereador Jorge. De 2011 até 2016. 21 parcelamentos aprovados aqui. Não são 21 projetos de lei, são 21 parcelamentos. Porque alguns projetos de lei englobavam mais de um parcelamento. 21 parcelamentos, de 2011 a 2016. Aí vem agora se colocar como salvador da pátria. Eu queria ver essa veemência em 2016, quando eu vi o vereador Jorge aqui. Em 2016, na calada, no final de novembro, início de dezembro. Essa briga pelo servidor, essa preocupação, que é minha preocupação aqui, vereador Jorge, digo para Vossa Excelência, com toda certeza do mundo, minha preocupação não é com certidão, não. Estou nem um pingo preocupado com certidão do IPREM, não. Vereador Marquinhos. Já lhe concedo, vereador. Minha preocupação aqui é conseguir garantir a estabilidade do servidor e uma gestão que possa conseguir continuar pagando os salários dos ativos, que consiga continuar assumindo esse aporte que está tendo mensalmente. Ou Vossas Excelências acham que retirando 2.700.000 de uma vez do FPM do município, lá no próximo mês o município vai conseguir aportar normalmente, vai conseguir repassar normalmente? Eu tenho minha convicção que não. Podem até me demonstrar o contrário, mas eu não acredito, porque se inviabilizou do ano passado para cá o repasse do valor patronal, que hoje está em 2.700.000, você imagina bloqueando isso aqui de uma vez, como é que vai ficar o município de Morada Nova. Então, vou conceder aqui a parte ao vereador doutor Nacélio. Obrigado, vereador. Agora, vereador, é de se estranhar como é que, sabendo da problemática toda, que o município não estava repassando o que era de direito, que não pagou o parcelamento e o reparcelamento anteriores, porque... Não pagou? O IPREM não aceitou, o Ministério da Previdência não aceitou, estava botando lá como aporte. Deixa eu concluir. Agora, o que é que acontece? No último ano do mandato do prefeito, ele vai agora se preocupar, vai mandar o pedido de parcelamento e reparcelamento, e pedindo o parcelamento do que era para ele ter repassado e não repassou, para o IPREM. Por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha... Vossa Excelência diz que o certificado não tem valor para Vossa Excelência. Mas o município conseguiu esse certificado para através de liminar. E não estava nem aí para resolver o problema do parcelamento e reparcelamento. Deixou para o último ano. Por quê? Porque ele estava com certificado conseguido pela liminar, pela justiça. Agora, se esse certificado não tivesse sido concedido, que não deveria ter
sido concedido, mas infelizmente nós temos juiz para tudo. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência estava correndo atrás desse certificado. E não era de hoje, não. Era de 3 anos atrás. Muito obrigado aí pela paz. Eu queria muito, eu sempre acompanhei. Minha mãe foi vereadora aqui 20 anos. Com muito orgulho, e eu hoje estou aqui. Doutor Cavalcante, meu padrasto, também sucedeu minha mãe, e hoje eu estou aqui. Eu queria ter visto esse discurso de Vossa Excelência, que eu acompanhava todas as sessões, em 2016, vereador doutor Anselmo. Ah, como eu aceitava bem esse seu pensamento agora, se eu tivesse visto em 2016, esse mesmo discurso. Mas eu queria só colocar para Vossa Excelência, que Vossa Excelência ajudou a aprovar, em 2016, um parcelamento de 3 milhões de reais. Pouco mais de 3 milhões de reais. E eu queria falar desse valor. Só avisando, vereador, que já foi acrescentado o tempo da Bia, viu? Certo. 2016, a Previdência calculou um débito do município, eu não sei precisar o valor, mas algo em torno de 22 milhões de reais, se não me falha a memória. O prefeito, que aí eu disse, foi citado ontem, maquiou, porque para mim, se eu lhe devo, o vereador tem R$1.000, e eu estou dizendo que é só 500, eu tenho que lhe mostrar que eu lhe paguei 500. Então, o anterior prefeito protocolou uma contestação no Ministério da Previdência, aí disse, eu não estou devendo 22 milhões não, Previdência, eu só devo 13. E antes que a Previdência decidisse, ele pegou esse valor calculado por conta própria, sem nenhum comprovante de pagamento, e mandou aqui para a Câmara, e vereador nenhum tem culpa. Isso aqui eu tenho certeza, ninguém tem culpa com relação ao valor. E foi aprovado um parcelamento de 13 milhões de reais. E o prefeito atual, prefeito Vanderlei, vinha repassando esse parcelamento e quitou até a parcela de dezembro de 2020 para poder suportar o pagamento da folha dos inativos. E teve a resposta do Ministério da Previdência que esse parcelamento não foi aceito, porque aquele numerário apresentado pelo anterior prefeito não existia. E o débito voltou ao valor original e todas essas parcelas, todas as parcelas pagas até dezembro de 2020 foram apenas, vereador Everardo, abatido na dívida. E hoje a dívida está em 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, 1 milhão de reais ainda mais do que o parcelamento aprovado em 2016. Porque foi abatido 7 milhões e meio de reais que foram pagos de parcelamento. Fora esses 7 milhões e meio, aí para não se confunda, teve mais 6 de aporte, vereador Dona Anselmo. Só para esclarecer. Então foi 7,5 mais 6. Com os repasses normais, como eu falei, que totalizam hoje, feito pela atual gestão aí, R$ 36.619.829,48. Então, eu fico tranquilo em apreciar essa matéria. Tranquilo, porque realmente, vereador Jorge, não é a primeira vez que a gente vê isso aqui, e eu temo que não seja a última. Mas jamais, enquanto eu for vereador aqui, eu vou, quando chegar a determinada matéria aqui, nem querer apreciar. Eu vou apreciar porque alguma razão existe. E eu vou repetir, eu concordo com Vossa Excelência, se for acordo de bancadas, se quiserem passar mais uma semana debatendo, só um instante, mais outra semana debatendo, para mim não tem nenhum problema. Que eu acho que tem que ser bem debatido mesmo, mas eu estou expondo aqui porque o meu voto é favorável, porque eu acho muito contraditório. Eu vou aprovar um de 14 milhões, porque era da gestão que eu defendia. Você quer de débito anterior? Não tem ninguém dizendo isso aqui, não. É débito anterior, até 2017, aí foi criada uma lei, e eu queria dizer que em momento nenhum, vereador Marco Viana, eu coloquei que a lei aprovada por nós aqui é ilegal. Em momento nenhum. Se Vossa Excelência está querendo colocar isso, eu em momento nenhum coloquei que a lei é ilegal. Eu estou colocando
que o bloqueio dos recursos não foram feitos, o Banco do Brasil não fez, eu não sei culpa de quem. Pelo que eu vi, os presidentes do Instituto de Previdência fizeram a solicitação ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil se recusou, apresentou seus motivos, que era contra as instruções normativas do Tesouro Nacional, e não fizeram o bloqueio. E o débito hoje existe. Agora, nem estou certo eu, nem Vossa Excelência, porque tanto eu concordo com Vossa Excelência que a lei que nós aprovamos é totalmente legal e ela tem que continuar em vigor, como também, ao contrário do que Vossa Excelência diz, essa lei não proíbe em canto nenhum novo parcelamento. Mas eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência está só me catucando aqui, não sei nem porquê. Eu já estava de resolver o problema, não sei nem porquê. É porque eu não quero ir para outras coisas mais, dizer que não tenho dinheiro para pagar IPI, não quer dizer que foi gasto outras coisas. Eu, por enquanto, vou me preservar, mas foi gasto coisas absurdas aí com outras coisas e teve para gastar coisas que nem foi feita. Então, mas eu não quero levar esse ponto. Então, o que eu disse, repito, porque ele agora está dizendo que a lei é legal, mas não cumpriu a lei. Olha aí a contradição. É por isso que se Vossa Excelência tivesse olhado direito, realmente também não ia discutir. Porque se a lei é legal, era para ter sido o quê? Cumprida. Então, não tem muito o que discutir mais. Aí fica batendo na tecla que a própria lei manda que pague. Aí diz, não, eu não vou pagar não, e pronto. Agora, aí coloca a culpa no passado. E aí, doutor Marquinhos, nós já estamos calejados. De lá para cá. E os prefeitos é o costume, porque em 2013 o mesmo Vanderlei foi prefeito e deixou também atraso. É da índole, doutor Jorge, de só querer pagar folha líquida para deixar o rombo depois. E o funcionário está aí. Já vem. Quando nós tivemos a penitência para vamos acabar com isso, aí não. Eu também não cumpriu. Quer dizer, era para estar discutindo? Vou repetir. Não. Você acabou de dizer que era legal, a lei que é legal. Se é legal, faltou só o cumprimento da lei. E se for lá para o Ministério Público, para o juiz, ele vai dizer que é legal. Como o vereador Jorge foi para a Previdência, disse que era legal. Disse que era legal. Apenas foi lá uma vezinha, para o banco coisou, pronto, e assim aconteceu. E o cara teve medo de perder o emprego. E o João Paulo saiu por isso. Então, não tem muito o que discutir. Querer Vossa Excelência catucar, não discuto, não é assim não, Excelência, me perdoe, mas... Essa lei, vereador Marco Viana, eu repito, é legal e é tão legal quanto a lei que determina que os repasses do IPREM sejam efetuados mensalmente. Que ao longo dos anos era para ter sido cumprida. E que hoje, aí eu vou voltar lá ao início do meu pronunciamento, que hoje não, que em 2017, quando eu fui parte do Conselho do IPREM, assim que eu cheguei, eu detectei o que o vereador Jorge Brito pregou a vida todinha aqui, que o IPREM estava quebrado. Esse fundo financeiro está quebrado, mas não é de hoje não. É de muito tempo. E a lei, que tem a mesma legalidade da que nós aprovamos aqui, era para ter sido cumprida desde 96. Desde 2005, quando ela foi aprovada aqui a criação do Instituto de Previdência. Era para ter sido cumprido, porque aí nós não estávamos discutindo isso aqui não. Você sabe por quê? Porque no lugar do aporte de 6 milhões, e mais 7 milhões e meio que foi pago de parcelamento, que foi feito pela atual gestão, era muito mais simples pagar só 2 milhões e 700. E está em dia. Olha só a diferença de 3 milhões e 500 para 2.700. Era muito mais simples. Hoje estava uma administração bem mais viável, sobrando dinheiro para muitas obras, para muitos benefícios para a população, mas infelizmente a gente ainda só sofre por irresponsabilidades que aconteceram anteriormente. Então, eu faço questão de expor minha posição, meu pensamento. Novamente eu digo, sou favorável aos 2 parcelamentos pela viabilidade de gestão. Nós não podemos inviabilizar o município de Morada Nova. Mas também, vereador Jorge, estou aberto a novas discussões,
a novos debates, se quiserem aqui colocar para a próxima semana, se quiserem colocar em votação hoje, aí vai caber a presidente, vai caber as bancadas e eu deixo aqui meu posicionamento. Mas, repetindo, totalmente, com todo respeito à oposição, mas eu discordo totalmente de Vossas Excelências, porque quem votou 21 parcelamentos no passado, no cenário atual financeiro que o município enfrenta, não pode estar questionando esse parcelamento.